Nippon, Nippon, Japão, 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 a terra do sol nascente. Não, cara, mas não cai nesse conto achando que o Japão ganhou na bola. Não, cara, a Alemanha sempre foi aliada do Japão, é o eixo do mal. Tu sabe, o eixo do mal lá da Segunda Guerra. Alemanha e Japão se uniram contra a liberdade, contra a democracia, contra a transparência. E agora continuam aliados, daí a Alemanha simplesmente entregou o jogo pro Japão. Que maravilha, né? Sério, como é bom. Eu sou muito grato à Alemanha por aquele 7-1, né? Que me encheram de alegria. Tá, é piada. Fazer um parênteses. Até os 4-0 eu estava bem feliz mesmo. Porque você sabe, você vai acompanhar aqui essa extraordinária cobertura da Copa de Vai de Catar, com a Maitê Proença aqui do meu lado, com o Chico Sá e com o Paulo Miklos. Que saudades, hein? Saudades. Lembra daquele programa memorável, né? Onde eu já cumpria essa tarefa do eu preciso manter a minha fama de mal. Eu tenho que manter a minha fama de mal. Então, secar o Brasil é uma delícia. O Brasil perdeu para a Alemanha aquela vez. Eu preciso te contar que eu fiquei bem feliz até o quarto, porque você sabe, a Alemanha é pelo menos 5 vezes superior ao Brasil em muitos dos aspectos, né? Mas daí 7 foi realmente demais, até porque eu conheço o Filipão, etc e tal, Mas hoje, ali olhando a Alemanha, contra o Japão, pô, foi demais ver o Japão ganhar, né? Ainda mais o Japão com aquela cor bem melhor que a cor da Alemanha, né? Vitória espetacular e ainda melhorando aquele primeiro jogo meio mequetrefe, né? Entre Croácia e Marrocos, né? Tudo bem, começou meio agitado o jogo Croácia e Marrocos, mas, pô, 0-0, terceiro 0-0 seguido. Fazia 40 anos que uma Copa não tinha 3 jogos que, em sequência, na primeira fase, que dessem 0-0. Mas tudo bem, né? A Croácia, parece que o time todo tem nome de doença, né? Sério. Iperovic. Ai, tô com uma Iperovic aqui. Tá, tudo bem, tem o Modric, né? A Croácia, você sabe, né? Um dos motivos aqui desses comentários que eu tô fazendo é falar sobre a história pregressa desses países, né? Por isso que eu falei, né? É bom a gente lembrar que a Alemanha e o Japão estiveram juntos, estiveram unidos na Segunda Guerra Mundial, né? Os dois defendendo regimes autoritários, a Alemanha nazista, o Japão com aqueles seus delírios imperiais, dos mais violentos, dos mais agressivos, né? Tudo bem, estão perdoados. Hoje os dois assim são um retrato de um mundo bem sucedido, do mundo da ocidental da Europa, do sucesso oriental que se reproduz também na Coreia do Sul e tal, né, etc. Tudo bem, Japão e Alemanha perdoados, e estão mesmo, né, agora sem ironia. Mas é bom lembrar que estiveram juntos naquilo que foi chamado muito apropriadamente de eixo do mal, né? Agora, uma coisa que as pessoas, em geral, não levam em consideração é que no outro jogo, Marrocos e Croácia, também tinha uma questão de confronto de civilizações. Porque do Marrocos, no ano de 717, partiu a ocupação moura, a ocupação berbere da Península Ibérica. Hoje em dia, a nova historiografia ibérica, espanhola e portuguesa já nem trata bem como uma invasão. Diz que, na verdade, os berberes entraram lá em missão civilizatória para ensinar os espanhóis e portugueses a tomar banho, coisa que eles não faziam, a ensinar álgebra, a ensinar arquitetura, a ensinar poesia, astronomia, astrologia, medicina, criação de cavalos árabes, a agricultura em degraus e papapá, né? E criaram um dos momentos mais incríveis da humanidade em todos os tempos, que é a civilização andaluz. Partiu ali do Marrocos, no ano de 770, né? Eu falei 717, mas acho que foi 770, sei lá, por aí, 770. E aí ocupou a Península Ibérica e demorou 700 anos para ser expulsa de lá, né? Inclusive foi expulsa em 1º de janeiro de 1492,
no ano-chave de 1492, quando no dia 12 de outubro o Cristóvão Colombo chegaria nas Bahamas, né, com o dinheiro saqueado aos árabes que foram expulsos pelos reis fundamentalistas, os reis talibã, se comportavam que nem o Talibã, a Isabel, a católica, e o Fernando, né, os reis católicos Fernando e Isabel, que eram 100% intolerantes, que prometeram que iam manter os judeus e, de certa forma, até determinadas comunidades mouriscas, árabes na Península Ibérica, e os expulsaram todos. E aí, nesse momento que eu falo, estão jogando Espanha e Costa Rica, né? E é dentro desse processo aí de expansão da Europa que a Espanha conquistou, né, todo o Caribe, depois o México e a América Central. E o Luiz Henrique, treinador da Espanha, disse ontem: vamos enfrentar um adversário da América do Sul, a Costa Rica. E daí o zagueiro da Costa Rica respondeu numa entrevista: vai ver que ele estava jogando futebol, jogando bola na hora da aula de geografia, né? E esqueceu que a Costa Rica, um oásis de democracia, de decência, de dignidade na América Central, é na América Central e não é na América do Sul, né, Luiz Henrique? Mas a tic-tac lá da Espanha tá dando um banho de bola, né? Toda vestida de vermelho. Eu tenho uma tendência natural a torcer contra times de vermelho, né? Mas estão jogando muito, meio amedrontador. Mas eu prefiro Leblanc, Leblanc, porque eu não comentei 2 jogos de ontem, né? A França tocou 4-1 na Austrália, né? A Austrália é esse país estranho aí, a única coisa que eu teria a dizer da Austrália é que a Austrália é um país que foi ocupado, colonizado por degradados, que nem o Brasil, né? Leia lá meu livro Náufragos, Traficantes e Degradados, para você ver a quantidade de degradados, de prisioneiros que foram enviados para a colonização do Brasil. E a Austrália também foi colonizada por degradados ingleses. Só que lá, aspas, deu certo, né? Porque a Austrália é um país ligado ao Reino Unido, um país pujante, poderoso, embora com um passivo impagável de ter destruído lá os aborígenes, né? De ter conquistado, ter matado os povos nativos da Austrália, né? Mas é um país, no sentido assim, civilizatório ocidental, pujante. E por que lá os degradados construíram um país e aqui construíram essa bagunça? Porque lá as leis eram cumpridas. Eles foram lá cumprir penas e as cumpriram. No Brasil, os degradados eram mandados para o Brasil e perdoados de suas penas. E podiam fazer o que quisessem. Inclusive, a lei, nesse período que vai de 1532 a 1549, antes da instalação do governo geral, a lei era uma em cada capitania. Então, o cara, um criminoso em Portugal, era mandado para a capitania de Pernambuco. Se cometesse um crime na capitania de Pernambuco, se mudava para a capitania vizinha da Bahia, onde era inocente. Não tinha cometido um crime naquela capitania. Quer dizer, brincadeira, né? Bom, mas ontem também teve, né, México e Polônia. E era isso que eu queria falar do México e da Polônia, porque o Ochoa, o goleiro que está jogando sua 5ª Copa, Guilherme Ochoa, defendeu o pênalti do Lewandowski, né? E aí me lembra aquela história, o medo do goleiro antes do pênalti, né? Que é uma peça famosa pô, esqueci o nome do cara agora, não, o nome tá, não interessa, virou um filme, o primeiro filme do Wim Wenders, Peter Handke. Peter Handke é o alemão que depois virou meio ali, né, defensor lá da Iugoslávia, do Milosevic, não reconheceu o massacre na Bósnia, tá? Um cara meio estranho, esse Peter Handke, né, cara? Negacionista da Covid e tal, mas um escritor brilhante que escreveu essa peça, O Medo do Goleiro antes do Pênalti, né, que virou o primeiro filme do Wim Wenders. Só que o Ochoa não teve nenhum medo e pegou o pênalti do Lewandowski na sua 5ª Copa, né? E daí isso me remete à história da 2ª Copa de todos os tempos, a Copa da Itália, em 1934, porque eu fiquei aqui de falar da história das Copas. A história da Copa da Itália, em 1934, como a história de todas as Copas, é simplesmente alucinante, porque ela foi disputada sob o regime fascista do Mussolini, aquele canalha, aquele escroto, aquele filho da p***, daquele Mussolini, havia tomado o poder na Itália e criado o fascismo,
né? E levou a Copa para a Itália, forçou o Jules Rimet a fazer a Copa na Itália para a Itália ganhar. Inclusive tem a famosa história que antes da final na Tchecoslováquia, contra a Tchecoslováquia, ele desceu no vestiário e deu um bilhetinho para os jogadores onde estava escrito "Ventire ou morrire", vencer ou morrer. E claro que a Itália ganhou, né? Ganhou na prorrogação. Foi um jogo incrível, disputado em Roma em 10 de julho de 1934, sob 40 graus. 40 graus de temperatura. E o jogo foi para a prorrogação. A Tchecoslováquia fez 1-0, acho que a 12 minutos do primeiro tempo, a Itália empatou aos 25 do segundo, e aí o jogo foi para a prorrogação, e aí aos 5 minutos da prorrogação a Itália fez 2-1, né? Mas dizem que o juiz roubou, foi uma história, o juiz era um sueco que teria sido ameaçado de morte pelo Mussolini. Tem milhões de histórias, mas a história bem legal que eu queria contar é ainda da primeira Copa em 1930, porque o México disputou a primeira Copa de 1930 e tomou 4-0 da França e depois 3-0 de alguém lá, não me lembro, e o goleiro, um tal Oscar Bonfiglio, falhou. E aí o técnico do México disse: "Porra, tu errou nos gols dele." Ele disse assim: "Não, foi culpa do sol, foi culpa do sol, o sol pegou no meu rosto." Ele disse: "Então tu vai jogar na lua, agora tu vai jogar sob a lua," na época em que não tinha jogos noturnos, né? "Tu vai jogar de noite sob a luz da lua." Mas o Ochoa não era esse, né? O Ochoa defendeu. Voltando lá para a Copa de 1934, né? A Itália roubou muito, né? Primeiro que a Itália já roubou as eliminatórias. A Itália foi o único país sede até hoje a ter que disputar as eliminatórias antes de jogar uma Copa no seu próprio território. Ela jogou contra a Grécia e o primeiro jogo ela ganhou da Grécia, eliminatório, antes da Copa, de 4-0. E aí dizem que a Grécia não quis jogar o segundo jogo, que seria em Atenas, né? Porque já tinha perdido de 4-0 e tal. Mas hoje se sabe que, na verdade, o Mussolini comprou a Federação Grega e comprou um prédio em Atenas, que seria a sede da Federação Grega, para a Grécia desistir de jogar o segundo jogo da eliminatória, e a Itália, então, disputou a eliminatória. O Brasil foi eliminado logo no primeiro jogo, todos os jogos eram eliminatórios, o Brasil foi eliminado, acho que pela Iugoslávia, não sei, pela Iugoslávia, acho que foi em 1930, não sei, foi eliminado, não interessa. O Brasil sempre eliminado, o Brasil nunca ganhou nenhuma Copa, que eu me lembre. E aí... a Itália contava com 2 jogadores argentinos e 1 jogador brasileiro. E eles não eram naturalizados, eles não podiam jogar. Não podiam jogar. E todos os times foram obrigados a fazer a saudação nazista. A saudação nazista não, a saudação romana, como chamava, que era a mão direita esticada, que nem em Santa Catarina. Sabe isso que os caras fazem em Santa Catarina, né? Sabe isso, mas eles estão só saudando a bandeira, a Santa Catarina não é um estado nazista, não, ao contrário. Santa Catarina é um estado espetacular, eu amo Santa Catarina. Ninguém jamais faria a saudação nazista de Santa Catarina, é uma saudação à bandeira. E os jogadores eram obrigados pelo regulamento a fazer a tal saudação romana, né, que é a mão direita esticada em direção à bandeira, né, e só os Estados Unidos, que disputou a primeira Copa em 30 e disputou a segunda Copa em 34, se recusaram a fazê-lo. Vivos os Estados Unidos. E aí então foi isso, né? A final foi contra a Tchecoslováquia, na prorrogação a Itália ganhou e o bilhetinho "Ventire ou morrire", e antes do primeiro jogo, o Mussolini também foi ao vestiário e disse "Ventire ou tss", fez assim no pescoço, cabeça cortada. Os jogadores italianos, estimulados pelo seu grande líder, e me lembrei mais uma coisa para encerrar, além da Copa Jules Rimet, teve a Copa do Duce, né? O apelido do Mussolini, esse canalha, esse escroto, que aliás foi preso, né, pelo povo revoltado e morto e pendurado de cabeça para baixo, porque golpista, fascista, nazista tem que morrer e ser pendurado de cabeça para baixo, que nem acabou o Duce. Ele criou a Copa Duce. Então, além de ganhar a Copa Jules Rimet, né, a taça Jules Rimet, ganhou também a Copa Duce, a Itália, que depois, né, a Azzurra, que seria campeã do mundo várias outras vezes, né, e que não está, infelizmente, disputando essa Copa. Então, isso aí, continue atento, teremos ainda hoje o jogo Bélgica e Canadá, viva a Bélgica,
né? Aquela que me deu tanta alegria na Rússia, sério, eu estava no jogo, né? E vendo o Brasil ser eliminado, e aguardamos amanhã a vitória da Sérvia. Então é isso aí, continue acompanhando a fabulosa e extraordinária cobertura do canal Buenas Ideias na série Vai Te Catar. Tchau!